bem? Hoje em Ciências nós vamos falar sobre a água, a influência que a água tem em diversos setores. Vamos começar falando sobre a água na agricultura. Desde o início da formação dos povos, eles constituíam suas comunidades próximas dos rios. Por quê? Porque eles precisavam da água para irrigar a sua plantação. Nessa página, podemos ver como que a água é utilizada na agricultura, através da irrigação do cultivo das lavouras e para saciar, para matar a sede do rebanho. Agora eu vou falar sobre a hidroponia, que é o cultivo da planta a partir da água, não é necessário o solo. A raiz da planta fica em contato com uma água cheia de nutrientes e ali ela absorve os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Qual é a importância desse cultivo? Por que ele é importante? Porque não se usa agrotóxico e tem uma grande economia de água nesse sistema. Um exemplo desse tipo de plantação é o alface. Aqui nós temos uma foto, a produção de alface através da hidroponia, a água e o clima. Ultimamente, podemos perceber que estamos sendo surpreendidos por temporais fora de épocas, por secas, por enchentes, por diversos fatores que geralmente não se aconteciam. Outra coisa é que muitas das vezes, em época de frio, faz calor, em época de calor, chove. Ou seja, o clima está se modificando ao longo do tempo. E isso interfere diretamente nos níveis de água de cada local, de cada região. E por que isso acontece? Aí nós vamos ter que falar do efeito estufa e do aquecimento global. E por que acontece o aquecimento global? Porque a camada de ozônio, que é a camada que nos protege dos raios ultravioletas, está formando um buraco nessa camada. E a partir desse buraco, esses raios ultravioletas conseguem chegar até a superfície da Terra com maior intensidade, ou seja, um aquecimento maior na superfície terrestre. E esse aquecimento, vale lembrar que é prejudicial, esse raio ultravioleta é muito prejudicial à saúde do ser humano. Vou deixar um linkzinho para vocês assistirem um desenho sobre o aquecimento global. Não esqueça de assistir depois. Vamos fazer a leitura agora da página 43 da nossa apostila. Na página 43, temos consequências das mudanças climáticas, aumento dos gases de efeito estufa, inundações, derretimento das geleiras que aumentará o nível do mar, grandes quantidades de chuvas, o que ocasionará deslizamentos constantes de terra e aumento das enchentes. As áreas secas do planeta sofrerão ainda mais com a falta de água e com o aumento da seca. Além disso, a ocorrência de incêndios poderá ser mais frequente, ocasionando perda de biodiversidade e ameaçando a vida da população. Extinção. A produção de alimentos poderá diminuir, a saúde humana poderá ser afetada gravemente, ocasionando problemas como insolação, alergias, doenças transmitidas por mosquitos, por exemplo, dengue, malária, desnutrição e fome. As mudanças climáticas poderão levar a problemas de abastecimento. O aumento na temperatura média do planeta poderá desencadear longos períodos de estiagem no futuro. Alterações no ciclo da água. Agora nós vamos falar sobre a água e a geração de energia. A água pode gerar energia elétrica sim, através das hidrelétricas. Como que isso é feito? Para se ter a geração de energia numa hidrelétrica,
é preciso ter uma represa. E essa represa vai gerar uma queda d'água suficiente, com uma força suficiente para girar uma turbina e assim produzir a energia elétrica. Então, para se ter a produção de energia em uma hidrelétrica, é preciso construir represas. E essas represas causam a inundação de um certo pedaço da natureza, do ambiente, dos animais. E isso causa uma mudança irreversível, afetando diretamente na natureza. Vamos ler na página 44 os problemas que as hidrelétricas podem causar ao meio ambiente. Na página 44, vamos ver as implicações na geração de energia, como poluição do ar acarretando doenças respiratórias como asma, doença pulmonar crônica, pneumonias, infecções do trato respiratório superior, insuficiências cardíacas, arritmias, entre outras. Vazamento e contaminação dos materiais radioativos, exposição a campos eletromagnéticos podendo causar câncer, contaminação dos rios e de oceanos, desmatamento e alagamento de áreas. Vamos falar sobre o provimento da água potável. Não podemos analisar a água e dizer se a água está apropriada para consumo não apenas pelo visual, por olhar, porque nela pode conter algum organismo que só pode ser visualizado através de microscópio. Então esse organismo que pode estar na água pode causar algum dano à nossa saúde e a gente não consegue ver. Por isso a água só é própria para o consumo se ela for potável. Será que estamos cuidando da água? Será que a maior parte da água que temos é própria para o consumo? Pense um pouquinho nisso. Vamos ver na página 45 o que a Organização Mundial da Saúde nos diz. Na página 45, o Saiba Mais diz: a Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que cerca de 748 milhões de pessoas não têm acesso de forma sustentada à água potável no mundo e que aproximadamente 1,8 bilhões de pessoas utilizam água contaminada. Isso significa que uma grande parcela da população está sujeita a contrair doenças que podem, inclusive, levar à morte. Vamos falar agora sobre a água e o equilíbrio dos ecossistemas regionais. Nós temos nos oceanos as correntes oceânicas. Tem aqui representado nessa figura as correntes oceânicas do sul que vão para o norte. Chegando no norte, elas encontram com aquelas regiões mais frias e as correntes voltam para o sul, fazendo um ciclo. A partir do derretimento das geleiras e das mudanças climáticas, essas correntes serão afetadas também. E isso vai interferir diretamente em secas, em enchentes, em mudanças de clima. Agora, vamos continuar a leitura sobre correntes oceânicas na página 46. Na página 46, falando ainda sobre correntes marítimas, temos: essas correntes marítimas podem surgir pela combinação de alguns fatores, como as diferenças de temperatura, de densidade, de pressão, de salinidade e de forças externas, como os ventos, a pressão atmosférica e o movimento de rotação da Terra. Tais fatores fazem as correntes migrarem para direções contrárias. Agora é com vocês. Bons estudos!